Olá, somos o Futurex e estamos aqui para falar sobre novas possibilidades e caminhos do futuro da educação. Helena? Ah. Bom, a gente fez uma série de discussões hoje de manhã sobre vários temas, e um deles foi um tema que eu gosto muito, que é sobre inteligência artificial na educação. E uma questão importante que a gente levantou foi como que a gente precisa ter ações na escola sobre letramento de dados, para que a gente possa pensar na obtenção dos dados, em como esses dados são obtidos, como eles são organizados, para que a gente com esses dados possa ter formas de busca e de organização desses dados que façam sentido, pensando no aprendizado de máquina, na inteligência artificial. E esses conceitos eles precisam estar mais próximos da escola também, né? A gente precisa abrir essa caixa preta e entender melhor como elas funcionam, como os algoritmos eles são definidos por grupos de pessoas e para grupos de dados. Então, porque aí a gente pode ter uma postura mais crítica, né, com relação a esses conceitos, né? E por fim, a gente falar sobre tecnologia muito mais pensando na nossa interação com a tecnologia, não no uso da tecnologia, né? Porque a tecnologia determina também a forma com que essa interação acontece. Então, a gente pensar sobre a nossa interação com a tecnologia é fundamental se a gente pensa nessa relação que acontece, né? Em como o digital está permeando as relações na escola e na educação. Né? Legal, Helena, essa reflexão sobre o professor Rafa Vasconcelos, Google Innovator também, professor de História, e quando a gente pensa nesse insight que a Helena traz da interação com a tecnologia, discutimos um pouco acerca de como é que a gente pode proporcionar uma experiência de aprendizagem, pensando no futuro da educação, nos futuros educacionais que estão postos, e de que forma a gente, enquanto educador, pode proporcionar uma experiência de aprendizagem significativa para o estudante, considerando aquilo que ele traz embarcado, aquilo que ele traz na sua bagagem de informação, e que muitas vezes, por diversos fatores, a gente acaba não levando em conta e fica focado no conteúdo. Mas por que não embarcar neste conteúdo experiências criativas, abordagens lúdicas, movimentos que tragam consigo um diálogo, uma maior interação entre o professor e o estudante em favor da relação de aprendizagem, considerando mais uma vez as vivências que o professor traz, as experiências que esse estudante traz também. E eu costumo dialogar muito com professores que a gente precisa ter, enquanto educador, dois movimentos: escuta ativa e olhar atento, para perceber essas informações que chegam através da coleta de dados, ou mesmo no dia a dia que o aluno verbaliza, que um gesto que ele traz, para que a gente possa fazer uma entrega mais importante e mais atrativa, né? Então esse foi das temáticas que a gente trouxe, e aí o meu colega traz para a gente algumas outras análises. Sim, pessoal, meu nome é Luiz Ricardo, e complementando um pouco aqui, né, do que a gente discutiu, a gente já falou, né, nos grupos com relação à tecnologia, à educação, à aprendizagem. Eu acho importante também a gente entender que o professor, nesse novo cenário, ele vai ter que mobilizar novos saberes, né, para ele poder trabalhar com inteligência artificial, esse mundo de dados digitais, né, onde nós estamos sendo inseridos no meio do metaverso, né, que é um outro conceito que a gente discutiu também, como que isso vai impactar em relação aos processos de ensino e aprendizagem daqui no futuro. De repente, se a gente fizer uma pergunta assim, né, nossa, como que você acha que vai estar a educação daqui 10 anos? Né? Como é que você acha que a tecnologia vai estar inserida nesse processo? Como é que as nossas próximas gerações vão conseguir aprender com toda essa tecnologia? Como é que vai estar a escola daqui a 10 anos? Porque uma questão era a gente pensar como que a tecnologia vai chegar lá. Hoje, a tecnologia já está dentro da sala de aula, né, na maioria dos casos, dos conceitos. E assim, isso traz novas possibilidades e novos desafios também. Né? Eu penso tanto, né, eu sou da área pública, né, então, assim, todos os desafios de contexto que a gente tem, uma diversidade muito grande. Então, tudo isso cabe uma reflexão, né, muito grande com relação aos processos que nós, professores, temos que fazer, que os gestores educacionais, enfim, né, de como que a gente vai fazer para mobilizar tudo isso e transformar a educação da forma como a gente quer. Né?
Pensando no futuro, a gente tem que olhar muito para o presente. E esse presente, a gente tem que pensar que não cabe mais nas escolas dentro de 4 paredes, né? A gente tem que trabalhar os projetos, a gente tem que fazer salas multisseriadas, né? Fazer todas as idades trabalharem juntos, fazer com que esses materiais, de apostila, esses sistemas, né, sejam mais voltados para a realidade das crianças, né, dos nossos alunos, dos nossos adolescentes, e não somente uma linha de produção na escola voltada para o mercado de trabalho. Então, muitas das discussões que nós tivemos antes de criar esse podcast foi também nesse sentido, né, rever a postura do professor, a formação do professor e quebrar essas barreiras nas escolas e nas salas de aula, que são os modelos de classes dentro de 4 paredes, os materiais utilizados, os guias, né, e apostilas, e principalmente como que todo esse aporte tecnológico vai se dar dentro dessa educação. Isso. Acho que o que a Maria Alessandra traz é tudo por conta de enxergar o aluno como um ser integral. A educação, ela precisa ser integral e o aluno se entrega por inteiro dentro da sala de aula. Quando a gente passa lá para a Helena, que fala que a gente precisa aprender a ler os dados, a entender como é que eles funcionam, para que a gente possa intervir, né, e ter uma interação com a tecnologia, é isso, é ter a tecnologia realmente como parte integrante dessa educação, e não como algo estanque, como algo a mais, que pesa inclusive para o professor. Então eu tenho que colocar alguma coisa na sala de aula para o meu aluno se manter engajado, para o meu aluno se manter isso, para a minha aula ser mais dinâmica. Não, isso já faz parte, né? Então a gente precisa pensar nesses futuros que se apresentam, tendo a tecnologia como algo integrante, como aquilo que faz parte e que pode auxiliar se bem utilizado. Eu sou o Roraima, professor de Educação Física, e entendo que dentro dessa discussão que nós e os colegas que estão aqui com a gente tem girado em torno de um aspecto que é premente do processo de aprendizagem, pensando que nós somos professores, a maioria de nós somos professores na escola, que é como ativar os processos afetivos do processo de aprendizagem e qual que é o papel que essa tecnologia que a gente tem discutido, que agora já está muito mais presente em muitas realidades, como é que isso se integra dentro desse processo de ativação dos estados afetivos, porque a gente não tem aprendizagem sem a afetividade. E digo isso porque a gente tem diferentes realidades, a gente tem diferentes contextos, diferentes condições que precisam que nós precisamos discutir essa questão socioafetiva, socioemocional também dentro da educação básica, da educação privada, da educação superior, da educação básica, com o intermédio talvez das tecnologias, porque elas ampliam nossos espaços de aprendizagem, nossos tempos de aprendizagem, e ela não se fecha somente ao contexto escolar mais. A gente expandiu e agora a gente tem que considerar isso também dentro do nosso processo de ensino-aprendizagem. Joia, pessoal. Então hoje nós viemos falar sobre o futuro da educação, considerando o passado e o presente, e com equidade, com inclusão, para que essa transformação realmente ocorra. Nós somos o Futurex, Google Innovators, e um abraço a todos. Tchau. Tchau.